Você sabe com quem você está falando? A voz explodiu no salão no exato segundo em que a cadeira veio na direção do velho. Eu vi tudo acontecer ao mesmo tempo. O garoto avançando, a cadeira deslizando pelo chão e o velho segurando ela no ar, com uma força que não combinava em nada com aquele corpo cansado. Ali, naquele segundo, ninguém respirou. Porque não foi só a cadeira que parou no ar. Foi o salão inteiro, e quando o homem atrás de mim gritou, com a voz quebrada, mais firme, eu senti um arrepio subir da sola do pé até a nuca. Esse homem é Coronel! A palavra caiu pesada, violenta, errada naquele cenário. Coronel! O riso morreu. O celular tremeu na mão de quem filmava. A menina levou a mão à boca. O garoto empalideceu como se tivesse levado um tapa invisível. E o velho fechou os olhos, como se aquela palavra doesse mais do que o chute, mais do que o amareto, mais do que a humilhação inteira. Ele não queria aquilo. Ele não queria ser reconhecido. Ele queria continuar invisível. Mas já era tarde demais. Porque naquele momento todo mundo entendeu que aquele velho voluntário não era um velho qualquer. E eu juro para você, o que veio à tona nos minutos seguintes foi tão pesado, tão inesperado, que fez pessoas adultas ali baixarem a cabeça de vergonha. Só que você ainda não sabe por que aquele garoto tinha tanta raiva. Você ainda não sabe por que o velho aguentou tudo em silêncio. E você ainda não sabe o detalhe mais cruel dessa história. O detalhe que, quando foi revelado, fez até quem estava rindo desejar poder voltar no tempo. E é exatamente isso que eu vou te contar agora. Mas antes, faz uma coisa rápida por mim, porque isso aqui precisa chegar longe. Se inscreve no canal agora e compartilha esse vídeo, porque histórias assim não são sobre entretenimento, são sobre consciência. E eu prometo, quando essa história terminar, você vai entender por que eu comecei exatamente daqui. Agora respira fundo, porque tudo começou muito antes desse grito. O evento era em Campinas, interior de São Paulo. Um daqueles encontros comunitários que, à primeira vista, parecem inofensivos. Palestras simples, arrecadação, mesa de café, gente sorrindo demais para foto. Você sabe do tipo que eu tô falando, né? Aquele ambiente que parece tranquilo, mas que às vezes esconde coisas que ninguém quer enxergar. Eu fui porque meu canal estava crescendo e eu tinha feito uma promessa silenciosa para mim mesmo. Sair mais da bolha da internet, parar de contar histórias só de longe e ir atrás da vida real. Daquelas histórias que não cabem em legenda, daquelas que deixam marca. Eu cheguei cedo demais, o salão ainda estava meio vazio, tudo desorganizado, cadeiras espalhadas, gente andando sem rumo. E tinha um detalhe que me incomodou logo de cara. Meu coração estava apertado, sem motivo nenhum. Já aconteceu isso com você? Aquela sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar, mas você não consegue explicar o quê. O cheiro do lugar misturava plástico novo com café passado há pouco tempo. Um cheiro comum, normal. Mas eu sentia como se estivesse entrando num cenário que ainda não tinha mostrado a parte mais feia. E foi aí que eu vi ele, o velho voluntário. Ele não chamou atenção de propósito, não fazia esforço para ser visto. Baixinho, pele marcada de sol, cabelo branco cortado curto demais, postura reta demais para alguém daquela idade. Aquela postura que faz você pensar, esse corpo já obedeceu ordens a vida inteira. Camisa simples, calça gasta, tênis velho. Nada ali gritava importância, mas tudo gritava resistência. Ele carregava a cadeira como quem carrega rotina, como quem já fez aquilo 1000 vezes, talvez em lugares bem piores, uma por uma, sem pressa, sem reclamar, sem olhar em volta para ver se alguém estava reparando. E me diz uma coisa, você já reparou como as pessoas mais fortes quase nunca fazem barulho? Ele não falava alto, não dava ordem, não pedia ajuda, não pedia nada, só fazia. E isso, por algum motivo, me incomodou mais do que se ele estivesse reclamando. Eu até pensei comigo, caramba, esse senhor está aqui desde cedo demais, tarde demais para a idade dele.
Cedo demais para alguém que não devia nada a ninguém. Eu passei por ele e ouvi uma moça com um tom meio constrangido dizer: "Seu Antônio, o senhor não precisa fazer isso tudo sozinho." Ele parou por meio segundo, sorriu de canto, um sorriso pequeno, quase escondido, e respondeu baixo, como se aquela frase fosse uma lei pessoal: "Se eu consigo levantar, eu consigo ajudar." Aquilo me atravessou. Porque não era só sobre cadeira, entende? Era sobre dignidade, sobre não se sentir inútil, sobre ainda querer servir, mesmo quando ninguém mais espera nada de você. E aí eu ouvi o nome, seu Antônio. Guarda esse nome, guarda mesmo. Porque se você acha que essa história é sobre humilhação, você ainda não entendeu nada. Esse nome carregava muito mais do que aquele salão podia imaginar. E eu só fui perceber isso tarde demais. Eu estava ajustando a mesa de som, tentando fazer o microfone parar de chiar, quando eu ouvi as risadas. Risos altos demais, soltos demais, aqueles risos que não nascem da alegria, nascem da provocação. Eu virei o rosto devagar e vi um grupo de jovens encostado perto da entrada. Roupa de marca, postura relaxada demais, aquela energia clássica de quem entra num lugar já se sentindo dono de tudo. Você já viu esse tipo de gente, né? Gente que não observa o ambiente, invade. E no começo eu pensei, besteira, é só barulho. Mas aí eu entendi, eles não estavam só rindo, eles estavam observando, eles estavam escolhendo alguém. Já reparou como a maldade quase nunca é impulsiva? Ela testa o terreno primeiro, ela mede quem reage e quem abaixa a cabeça. Um deles, depois eu soube que o nome era Caio, ficou encarando o velho voluntário com um meio sorriso torto, como quem avalia um objeto. Não era curiosidade, era cálculo. O outro, Mateus, já estava com o celular meio levantado, fingindo mexer, mas pronto para gravar qualquer coisa que rendesse risada depois. E tinha a Jéssica, que ria alto, mas sempre olhando para os lados, como se precisasse de plateia para validar aquela crueldade. E deixa eu te perguntar uma coisa, bem direto. Você já percebeu como quem faz mal quase sempre precisa de alguém assistindo? O velho continuava alinhando as cadeiras, uma por uma, calmo, ignorando completamente a existência deles. E isso, eu percebi na hora, incomodou. Porque nada irrita mais alguém mal intencionado do que não ser reconhecido. E aí veio a primeira frase, alta, clara, calculada para ecoar no salão inteiro. "Ô, vovô, tá trabalhando para pagar o asilo, é?" As risadas vieram instantâneas, ensaiadas, altas demais. Meu rosto esquentou na hora. Eu senti aquele desconforto subir, aquele impulso de virar e falar alguma coisa. Eu olhei em volta esperando alguém cortar. Um organizador, um adulto, qualquer pessoa. Ninguém falou nada. Ninguém. E é aqui que dói admitir uma coisa. E ver se isso não já aconteceu perto de você também. Muitas vezes, a maldade só cresce porque o silêncio deixa. O velho parou por um segundo. Um segundo só. Eu achei que ele ia responder, que ia retrucar, que ia se defender. Mas não. Ele simplesmente continuou, como se aquela frase tivesse passado direto por ele, como se fosse vento batendo em parede velha, e aquilo não desarmou a situação, piorou, porque quando alguém não reage, quem provoca sente que pode ir mais longe. E eu senti, naquele exato momento, que eles não iam parar ali. Você já teve essa sensação? Aquela certeza desconfortável de que algo acabou de começar e não vai terminar bem? Eu tive, e eu devia ter feito alguma coisa ali. Eu vi o copo na mão do Caio. Vi antes mesmo de ele levantar o braço. Era um copo comum, plástico, meio amassado, mas na mão dele parecia um aviso. Ele balançava o amareto devagar, como se estivesse provocando o próprio destino, como se aquilo fosse um troféu prestes a ser usado. E eu pensei, juro que pensei, ele não vai fazer isso. Quantas vezes a gente pensa isso, né? Quantas vezes a gente acredita que alguém ainda vai parar no último segundo? Não parou. O movimento foi rápido, seco,
cruel. O líquido voou e bateu em cheio no peito do velho. Espalhou pela camisa, escorreu pelo braço, pingou no chão. Um cheiro doce, forte, enjoativo tomou o ar do salão. Aquele tipo de cheiro que gruda na memória. E todo mundo viu. Todo mundo. E o velho fez o impossível. Ele não gritou, não xingou, não levantou a voz, não olhou para trás. Ele fechou os olhos por um segundo só. Como se tivesse sido puxado para algum lugar distante, algum lugar que ninguém ali conhecia. Depois, passou a manga da camisa no peito, limpando o amareto com a mesma calma de quem limpa poeira. E continuou. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar alguém sendo humilhado daquele jeito e simplesmente continuando? Naquele instante, minha mão começou a tremer, literalmente. Meu corpo inteiro gritou para eu ir lá. Meu coração acelerou, minha cabeça ficou quente e tudo em mim dizia: agora. Agora você vai. Agora você fala. Agora você não se cala. Mas eu travei. Eu fiquei preso naquele lugar horrível entre querer fazer a coisa certa e ter medo das consequências. E sabe qual foi o pensamento que me paralisou? Se eu for, vai virar confusão, vai virar briga, vai virar vídeo, vai virar problema. E eu não sei no que isso vai dar. Eu usei o medo como desculpa. E essa foi, sem exagero nenhum, a atitude mais covarde que eu já tive comigo mesmo. Porque enquanto eu pensava, o velho aguentava. Enquanto eu calculava, ele era humilhado. E agora eu quero te perguntar, olhando direto para você. E comenta de verdade, porque eu vou ler um por um. Você teria ido na hora? Você teria entrado no meio sem pensar duas vezes? Ou você também teria travado, como eu travei, esperando que alguém fizesse o que você sabia que precisava ser feito? Escreve aí o que você faria. Sem romantizar, sem pose, porque é fácil julgar depois. Difícil é agir no segundo exato em que tudo acontece. E quando eu hesitei, eu abri espaço para o pior. O Mateus foi andando até a fileira pronta com aquela coragem falsa que só existe quando tem plateia por perto. Você sabe qual é, né? A coragem emprestada. A que some quando a pessoa fica sozinha. Ele não correu, não fez escândalo, foi devagar. E eu lembro de pensar, num segundo de esperança idiota, talvez ele pare. Não parou. Ele chutou. Um chute só, seco, forte, calculado. As cadeiras caíram uma atrás da outra como dominó, batendo no chão com um barulho oco que ecoou pelo salão inteiro. A conversa morreu na hora. O som do ambiente foi sugado, todo mundo olhou. E aí veio aquele silêncio, o silêncio mais pesado que existe. Aquele silêncio que grita mais alto do que qualquer discussão. Eu vi o velho parado. Vi ele olhando para as cadeiras espalhadas no chão. E juro para você, teve um detalhe ali que quase ninguém percebeu. Uma microexpressão. Não era tristeza, não era raiva, não era humilhação, era controle. Era como se ele estivesse segurando algo enorme por dentro. Algo que, se escapasse, não teria volta. Você já viu alguém se conter assim? Já viu alguém escolher não reagir, mesmo tendo todos os motivos do mundo? Ele respirou fundo, depois se abaixou, devagar demais. Levantou a primeira cadeira, depois a segunda, depois a terceira, uma por uma, sem dizer nada, sem olhar para ninguém. E aquilo deixou a cena ainda mais cruel, porque quem agride espera reação, espera grito, espera revolta. Sem reação, o agressor sente que pode ir além. E foi exatamente isso que aconteceu. O Caio riu mais alto e soltou cheio de nojo. Tá limpando bem? Não quero ficar grudento aqui não. A Jéssica riu junto. Um riso fino, nervoso, alto demais. Meu estômago embrulhou. E eu te pergunto agora, olhando direto para você, quantas humilhações alguém aguenta antes de quebrar? E mais importante, quantas a gente assiste em silêncio antes de virar cúmplice? Eu sentia que algo estava prestes a sair do controle. O ar parecia mais pesado. Ninguém se mexia. Ninguém falava. E foi nesse clima sufocante, nesse segundo em que tudo parecia prestes a explodir, que alguém entrou no salão.
Um homem alto, camisa social bem passada, passo firme, olhar de quem já viu coisa demais na vida para se impressionar fácil. O nome dele era Dr. Rubens, e no instante em que ele viu o velho, o rosto dele perdeu a cor, empalideceu, como se tivesse reconhecido um fantasma que jamais esperava encontrar ali. O Dr. Rubens parou na entrada como se tivesse levado um soco invisível no peito. Não foi exagero. O corpo dele reagiu antes da mente. Ele não olhou para os jovens, não olhou para as cadeiras no chão, não olhou para a confusão. Ele olhou direto para o velho. E o olhar dele não tinha nada de pena. Era outra coisa. Era respeito misturado com medo, admiração misturada com choque, como se ele estivesse vendo alguém que não devia mais existir naquele mundo. Você já viu alguém reconhecer outra pessoa assim? Não pelo nome, mas pela alma? Rubens deu 2 passos para dentro do salão, depois mais 2. Cada passo parecia pesado demais. A voz saiu baixa, quase sumindo no ar. Não, não pode ser. Eu estava perto. Eu ouvi. E na hora eu senti um arrepio estranho, porque aquela frase não era dúvida comum. Era negação. Era alguém olhando para um passado que tinha tentado enterrar. Ele chamou a mulher da recepção, a Sandra, com um gesto nervoso. Sandra, vem aqui. Você sabe quem é esse homem? Ela olhou para o velho, depois para ele, sem entender o drama todo. É o seu Antônio, voluntário. Simples assim. Voluntário. Rubens engoliu seco. Eu vi o pescoço dele se mexer. Não, não, isso aqui está errado. E foi nesse momento que ele fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele levou a mão ao peito. Não para ajeitar a camisa, não para respirar. Era como se ele estivesse inconscientemente procurando um crachá invisível, uma patente que só existia na memória. E então ele disse, quase sussurrando, como se tivesse medo de ser ouvido pelo passado: Eu servi com ele. Essa palavra caiu no salão como uma pedra. Servi, não trabalhei, não conheci, não vi uma vez. Servi. E você sabe tão bem quanto eu, essa palavra muda tudo. Naquele instante, eu vi pessoas ao redor começarem a olhar para o velho de outro jeito. Postura diferente, olhar mais atento, como se algo invisível tivesse sido revelado ali, sem explicação nenhuma. Porque quando alguém diz, eu servi com ele, significa hierarquia, significa guerra, significa história que não cabe em conversa casual. Mas Rubens ainda não tinha falado o que realmente importava. Ele olhou para os jovens rindo, filmando, debochando, e o rosto dele fechou. Não foi raiva explosiva, foi algo mais perigoso, foi ódio contido. Eu pensei comigo, agora vai estourar, agora alguém vai gritar, agora alguém vai perder o controle, mas não estourou, porque o velho terminou de levantar a última cadeira, colocou no lugar, alinhou com precisão e então, finalmente, falou, baixo, calmo, cirúrgico. Rubens, não é hora. Meu corpo inteiro arrepiou. Porque naquele segundo eu entendi uma coisa que me deu medo de verdade. O velho sabia exatamente quem o Rubens era, e mesmo assim, ele estava mandando parar. Você já pensou no nível de autoridade silenciosa que alguém precisa ter para controlar outra pessoa só com uma frase dessas? Ali ficou claro. O homem mais poderoso daquele salão não era quem gritava, era quem mandava calar, sem levantar a voz. Quando o seu Antônio disse não é hora, o Rubens travou de verdade. Não foi hesitação educada, foi obediência. O corpo dele reagiu antes da cabeça. A postura mudou, o maxilar apertou. Ele baixou levemente o olhar como alguém que recebe uma ordem silenciosa e entende exatamente o peso dela. E foi nesse segundo, nesse detalhe quase invisível, que tudo fez sentido para mim. Esse velho não era só um voluntário, ele era o centro invisível daquela situação. Ele estava controlando aquilo tudo sem levantar a voz, sem se impor, sem mostrar força. Ele estava impedindo alguma coisa de acontecer. E eu não sei explicar direito, mas eu senti. Senti no corpo, senti no estômago,
Se o Rubens abrisse a boca naquele momento, se ele falasse alto demais, o passado ia despencar em cima daquele salão como uma avalanche. Não ia ser bonito, não ia ser controlável e talvez não ia ter volta. Eu olhei para os jovens, eles ainda riam, ainda zombavam, ainda se sentiam seguros. E isso foi o que mais me assustou. Eles não tinham a menor ideia do que estavam cutucando. Não tinham noção do tamanho da história que estava prestes a engolir eles. Você já viu alguém brincar com algo que não entende? Já viu alguém provocar sem saber o que pode acordar? Eu vi. E naquele instante, eu tive uma certeza pesada no peito. Existem momentos na vida que são encruzilhadas. Momentos em que tudo pode seguir por dois caminhos completamente diferentes. E eu juro para você, aquele era um deles. Dali para frente, qualquer palavra fora do lugar mudaria tudo. Qualquer passo em falso faria essa história explodir antes da hora. Se você está me ouvindo até aqui, é porque você também sente isso. Aquele arrepio que avisa, algo grande está prestes a acontecer. Aquele ponto sem volta que a gente reconhece, mesmo sem entender. E é por isso que eu vou te pedir algo agora, com toda a sinceridade. Se inscreve no canal e ativa o sininho agora. Porque eu estou construindo aqui um espaço para contar histórias que ninguém te conta desse jeito. Histórias reais, humanas, desconfortáveis. Histórias que parecem ficção, mas são vida crua. E eu prometo, se você ficar comigo até o fim dessa, você vai entender exatamente por que esse "não é hora" foi a frase mais poderosa de toda a história. Porque o que vem agora é a primeira grande surpresa. E não. Ainda não é a patente, é pior. Enquanto o seu Antônio remontava as cadeiras, algo caiu do bolso da calça dele. Um objeto pequeno, metálico, fez tique no chão. Eu vi primeiro porque eu estava perto. Eu me abaixei instintivamente e peguei. E quando eu peguei, meu coração disparou. Era uma insígnia antiga, pesada, com símbolo militar. Não era fantasiosa, não era chaveiro, era real. E tinha um nome gravado atrás, meio gasto: Antônio P. Andrade. Eu levantei os olhos. Ele me encarou pela primeira vez de verdade. E naquele olhar, eu senti uma coisa que me derrubou por dentro. Aquele homem já tinha mandado em vidas. Já tinha tomado decisões que ninguém ali suportaria. Mas ao mesmo tempo, ele estava ali, humilde, silencioso. Eu estendi a insígnia. Ele pegou com calma, como se fosse só mais um objeto, e falou baixo, direto para mim: "Guarda isso na tua cabeça, rapaz. Tem guerra que a gente vence ficando quieto." Eu engoli seco. E os jovens, eles viram? Não. Eles estavam ocupados demais se achando engraçados. Só que a história não ia deixar eles ignorarem por muito tempo. Caio percebeu o clima e achou que era sobre ele. "Mas olha lá, o velhinho tem medalhinha. Deve ser de campeonato de dominó." Risos. E aí ele fez algo que me deu vontade de arrancar o celular da mão dele. Ele foi para trás do seu Antônio e imitou uma continência, debochando, fazendo pose. Só que, no meio da imitação, ele falou uma frase que mudou tudo. "Tá vendo, Mateus? Esse aí deve ser daqueles que fugiram da guerra." Na hora, o salão inteiro reagiu. Eu não sei se você já viu um lugar mudar de temperatura em um segundo. Mudou. Várias pessoas mais velhas olharam para o Caio com um tipo de indignação que eu nunca vi. E Rubens, o Dr. Rubens, deu um passo à frente como se fosse quebrar o garoto no meio. Mas o seu Antônio levantou a mão. Só levantou a mão. E Rubens parou. Meu Deus. Rubens parou. E aí o seu Antônio olhou para o Caio e disse: "Você sabe o que é fugir, menino?" Caio riu, debochado. "Sei, é correr." E o velho respondeu: "Não, fugir é quando você tem chance de ser alguém e escolhe ser nada." Silêncio. A menina parou de rir. "E eu quero saber de você, comenta aqui, porque isso é forte demais. Qual foi a frase mais dura que você já ouviu de alguém mais velho, dessas que parecem simples, mas te quebram por dentro?" Eu vou fixar alguns comentários depois, porque essa frase foi só a porta. Atrás dela tinha um corredor escuro de revelações.
Rubens se aproximou de mim e falou baixinho. Você sabe com quem você está falando? Eu balancei a cabeça sem entender. Rubens puxou o celular com a mão tremendo e abriu uma foto antiga. Uma foto de jornal. E me mostrou. Eu reconheci na hora. O mesmo rosto mais jovem, com o olhar ainda mais duro. E um título que me deu um gelo. Coronel Antônio Andrade, o homem por trás da operação que salvou centenas. Eu li de novo. Coronel. A palavra bateu como martelo. Eu olhei para o velho. Ele estava ali, quieto, como se não fosse nada. Rubens continuou com a voz baixa. Ele sumiu anos atrás. Ninguém sabia onde ele estava. Diziam que ele tinha desistido de tudo. E eu pensei, desistido? Aí o seu Antônio olhou para o Rubens como se ouvisse tudo e disse, não diz mais do que precisa. Rubens engoliu seco e eu entendi. Existia um motivo para aquele homem estar apagado do mundo. E talvez aquele evento fosse parte desse motivo. E aí veio a terceira surpresa. Uma surpresa que me fez sentir vergonha como eu nunca senti. Porque não era sobre patente, era sobre sangue. Não literalmente, mas sobre família. Eu fui para o lado do corredor para respirar. E a Sandra, a organizadora, veio atrás de mim com uma cara estranha. Você tá bem? Eu respondi. Quem é esse homem de verdade? Ela suspirou. Ele pediu para ficar quieto mas você tá vendo aqueles jovens? Eu olhei. Tô! Ela apontou para o Caio. Aquele ali é neto dele. Na hora, eu achei que eu tinha ouvido errado. Como assim? Ela engoliu. Neto, o Caio. E ele não sabe. Eu senti o chão inclinar. O cara que jogou amareto no peito dele. O cara que chutou as cadeiras. Era neto dele? E ele não sabia? Eu fiquei com a boca seca. E aí a Sandra completou com os olhos brilhando. O Antônio tá aqui porque ele queria ver o neto de perto. Queria entender que tipo de pessoa ele tá virando. Sem se apresentar, sem se impor. Eu senti um soco no peito. E eu te pergunto, e comenta de verdade, porque eu quero conversar com você. Se você descobrisse que alguém da sua família estava sendo humilhado na sua frente, você conseguiria ficar calado? Ou você explodiria? Porque o seu Antônio estava segurando uma tempestade inteira dentro do peito. E o Caio estava brincando com a própria história, sem saber. Rubens me puxou de lado e começou a me contar em pedaços, como se cada palavra doesse. O seu Antônio não era um militar qualquer. Ele era daqueles nomes que aparecem em situação de desastre, em crise, em operação complicada. Rubens falou. Teve uma época que ele era o tipo de homem que entrava onde ninguém entrava e saía com gente viva. Eu perguntei, e por que ele sumiu? Rubens hesitou. Porque ele não aguentou o preço. Eu senti um arrepio. Preço? Que preço? Rubens continuou. Teve uma operação em Manaus, uma tragédia, coisa grande. Ele salvou muita gente, mas perdeu alguém. E quando ele perdeu, ele largou tudo. Eu não vou inventar detalhes grotescos aqui, mas eu vou te dizer o que importa. Aquele homem carregava culpa, daquelas que não aparecem em foto, daquelas que fazem alguém desaparecer do mundo. E aí eu entendi por que ele aguentou o amareto, por que ele aguentou o chute. Para ele, aquilo era pequeno. O inferno dele era outro. E justamente por isso, o que aconteceu a seguir foi tão chocante que eu quase não consegui narrar depois. O seu Antônio estava alinhando as cadeiras de novo quando a Jéssica, a menina, resolveu brincar também. Ela pegou um pano e jogou no ombro dele, como se ele fosse um empregado. Limpa aí, ô, seu Antônio. Você é bom de limpar, né? Risos. E foi aí que eu vi pela primeira vez uma coisa mudar no rosto do velho. Ele parou. Parou mesmo. Ficou em pé, segurando a cadeira, e eu pensei, agora ele explode. Mas não. Ele fez algo muito mais assustador. Ele sorriu. Um sorriso pequeno. E falou com uma calma que parecia lâmina. Você está com pressa de aprender do jeito ruim, né? A menina parou de rir. O Caio tentou fazer graça. Tá ameaçando agora, vovô? E o velho respondeu, não, eu tô avisando. E aí ele olhou para os três e disse,
Eu sei o que vocês fizeram semana passada. Na hora, os três congelaram, e eu congelei junto, porque aquilo não tinha nada a ver com cadeira. Tinha a ver com um segredo. Um segredo que eles achavam que ninguém sabia, e eu vi o Caio perder a cor. Rubens me puxou e sussurrou. Eles estavam envolvidos numa confusão feia, uma agressão num abrigo de animais aqui perto, e ainda filmaram. Eu senti um nojo subir. Eu não vou te dar detalhes pesados, mas o que eu posso te dizer é, eles fizeram uma crueldade, e filmaram, e acharam engraçado. E o seu Antônio sabia como, porque ele estava observando, em silêncio, fazendo o que ele sempre fez a vida inteira, coletando informação antes de agir. E aí, ele falou alto o suficiente para o salão ouvir. Vocês acham que ninguém vê porque vocês fazem escondido, mas sempre tem alguém vendo. Silêncio total. A Jéssica gaguejou. A gente não fez nada. E o velho respondeu. Fez. E vocês sabem. Eu vi gente no salão levando a mão à boca. E agora eu quero que você comente uma coisa, porque isso aqui toca num ponto muito real. Você acha que gente cruel nasce cruel? Ou aprende a ser cruel quando ninguém corrige? Comenta, porque eu quero muito saber sua visão. Porque nesse momento, o jogo virou de vez. E foi aí que o Caio, desesperado, tentou se salvar com a pior arma que alguém pode usar. A humilhação final. Caio levantou a voz. Você não manda em mim, você é só um velho qualquer. E aí ele fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele empurrou uma cadeira na direção do seu Antônio como se fosse derrubar ele. Não derrubou. Porque o seu Antônio se moveu com uma precisão absurda, quase automática. Não como um idoso, mas como alguém treinado a vida inteira. Ele segurou a cadeira no ar. E o salão inteiro deu um passo para trás, como se aquilo tivesse revelado um monstro escondido. Aí, Rubens não aguentou. Ele falou alto, com a voz tremendo de raiva e respeito. Você sabe com quem você está falando? Caio riu nervoso. Com um velho voluntário. Rubens apontou. Esse homem é o Coronel Antônio Andrade. E você sabe o que foi mais chocante? Não foi a palavra coronel. Foi o jeito como o seu Antônio fechou os olhos, como se aquilo doesse. Ele não queria ser reconhecido. Ele não queria aplauso. Ele queria o neto. O salão explodiu num murmúrio. Gente sussurrando, eu já vi esse rosto, reportagem antiga, meu Deus. Caio ficou pálido. Mateus baixou o celular. Jéssica levou a mão à boca. E aí, o seu Antônio olhou para o Caio e falou a verdade inteira. Finalmente. Mas do jeito mais humano possível. Eu não vim aqui para te envergonhar. Caio tremia. Então por que você está aqui? O velho respirou fundo e disse, porque eu sou teu avô. Silêncio. Silêncio de cair o mundo. O Caio abriu a boca, mas não saiu som. E o seu Antônio continuou, com a voz quebrando pela primeira vez. Eu errei com teu pai, eu escolhi trabalho, escolhi missão, e quando eu percebi, eu tinha perdido a chance de ser família. E eu não vou perder você também. Eu senti meu olho arder. Eu não vou mentir. O Caio olhou para o chão como se finalmente tivesse sido esmagado pelo próprio peso, e eu pensei, agora ele vai pedir perdão. Mas aí veio a última surpresa. Caio levantou o rosto e chorou. Chorou feio, sem controle. Eu nunca tive avô. E o seu Antônio, aquele homem duro, aquele nome de reportagem, abriu os braços. E o Caio, com vergonha, com medo, com tudo misturado, deu um passo, depois outro, e abraçou. Naquele abraço eu vi uma coisa que ninguém ali esperava. O seu Antônio não estava vencendo uma treta. Ele estava tentando salvar uma vida antes que fosse tarde. E antes de sair, ele olhou diretamente para mim, e eu senti como se ele falasse com você também, e disse, filma isso com teu coração, porque a internet esquece rápido, mas a consciência não esquece nunca, e eu fui para casa diferente. Agora eu vou te pedir com toda a força, porque isso aqui precisa fazer barulho pelo motivo certo. Se inscreve no canal agora para você não perder as próximas histórias. Eu estou trazendo relatos que mexem com a gente de verdade.
Compartilha esse vídeo com alguém que anda julgando pela aparência ou que precisa lembrar que respeito não é opcional. Deixa o like, porque isso empurra o vídeo e faz essa mensagem chegar em mais gente. Comenta aqui embaixo o que mais te chocou. Foi o amareto, o chute, a revelação do neto ou o segredo por trás de tudo? Eu leio mesmo. E se você já viveu algo parecido, humilhação, injustiça, julgamento, escreve também. Pode ser curto, eu quero te ouvir. E não sai agora, porque está aparecendo na tela uma outra história ainda mais absurda. É só clicar para assistir agora.